Conseguimos agora, eu acho, né? Estávamos. Agora sim. Agora deu certo, A né? mesma transmissão ou você começou outra? Comecei outra transmissão, porque nós estávamos com um problema e a gente teve que adequar. Ah, tá aqui. Isso. Ai, crianças. Precisa de nós na força. Isso. Deixa eu só. Isso. Nós vamos começar, vamos fazer uma prece para início. Flor, eu acho que tem ainda um probleminha. Só hoje. Segura aqui, gente. Pois não. Mas tá transmitido normal, viu, Cícero? Aqui, ó. 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 Ah, tá. Então vamos lá. Agradecer a participação de todos, vamos dar início. Vamos pedir o Gênison para fazer a nossa prece. Pode ser, Gênison? Vamos todos agora, nesse momento, nos recolher, deixar o mundo lá fora, e lembrar que Deus está provendo tudo, para que nesse momento possamos rogar aos nossos anjos da guarda, aos nossos bons gênios, que nos ajudem a inspirar-nos ao estudo e que possamos aproveitar desse momento para exercitarmos várias faculdades que hoje são tão esquecidas, como a concentração, a serenidade, a atenção, de modo a que possamos tirar o melhor proveito e lembrar que a cada estudo a gente discute e troca ideias sobre virtudes, o bem e sobre muitas coisas que precisamos aprender sobre nós mesmos para que nos tornemos pessoas melhores. E por conta disso agradecemos a Deus por mais uma oportunidade e pela necessidade que temos de sempre estarmos vigilantes e orando para que consigamos crescer e melhorar como espíritos. Que assim seja. É isso aí, a gente vai dar continuidade, né? Vai dar continuidade ao nosso estudo, né? Hoje é a parte final dos médiuns inertes. Eu só estou achando meio como uma película, não? Uma sombra. Não sei se é só no meu iPad. A qualidade está boa. Aqui pode. Pronto, tá. Tá bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Hoje nós encerramos o texto sobre os médiuns inertes, que é um texto de outubro de 59. Só abrir aqui. Nós vamos falar um pouco sobre mediunidade. E nós estamos na segunda parte, né? Onde o Kardec vai falar sobre o papel dos médiuns. Eu vou ler um parágrafo antes para que as pessoas pudessem... para a gente retomar, tá ok? Eu vou começar no médium intuitivo. Diz Kardec sobre os médiuns intuitivos. No médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro, transmitindo através do sistema nervoso o movimento ao braço, e assim por diante. O médium mecânico escreve sem ter a menor consciência daquilo que produz. O ato precede o pensamento. No médium intuitivo, o pensamento acompanha o ato e, por vezes, o precede. Portanto, o pensamento do espírito que atravessa o cérebro do médium. E se por vezes parece que se confundem, sua independência não é menos manifesta quando, por exemplo, o médium escreve, mesmo por intuição, coisas que não pode saber, ou inteiramente contrárias às suas ideias, à sua maneira de ver, às suas próprias convicções. Numa palavra, quando ele pensa branco, escreve preto. Além disso, há tantos fatos espontâneos e imprevistos que não é possível a dúvida daqueles que os observaram. Então aqui a gente vai estar caracterizando os dois grandes tipos de mediunidade. Kardec, aqui nós estamos em 59, o livro dos médiuns ainda não tinha sido escrito, e ele estava trabalhando ainda com a ideia de dois grandes
grupos. O médium mecânico, que é aquele que a mão escreve voluntariamente, independente da vontade dele, chegando uns a ponto de conversar com você e com a outra mão psicografar. E os médiuns, outro grande grupo é o médium intuitivo, aquele que escreve por intuição, onde ele vai escutando e vai escrevendo, então não envolve o sistema nervoso, as ideias passam pelo cérebro do médium e ele vai escrevendo, como a palavra bem define, por intuição. Essa é a grande questão. Isso nós vimos na semana passada. Agora aqui o Kardec vai, no parágrafo do texto que dá início ao estudo de hoje... Um detalhe. Oi. Eu não sei se você chegou a comentar, não lembro agora, semana passada, assim, é um efeito físico, quer dizer, quando ele fala, Kardec, que transmite através do sistema nervoso, ele está deixando claro que no médium mecânico o fluido recobre o corpo, o braço, não passa pelo pensamento. É um detalhe mais técnico, vamos dizer assim, mas importante para mostrar que na mediunidade mecânica não há nenhuma influência do cérebro, vamos dizer, no corpo. Porque até braços de pessoas que não soubessem escrever conseguisse fazê-lo. Como é que ele faz isso se o braço não tem o treino pelo sistema próprio? É o fluido que recobre. Então, a mediunidade mecânica ela é absolutamente livre de qualquer intervenção, digamos, interna. O corpo do médium ele serve apenas como um apoio, como fosse um lápis. Enquanto no intuitivo, não. Você passa pelo pensamento e o nervo do médium. É isso. Então, que eu não tinha falado, não tinha dado... Né, pessoal, aqui só registrando antes da gente começar... O Juca, Verônica, Leidiane está assistindo. Leidiane está assistindo e fiscalizando. Elizabeth, Júlia, Priscila, Divani, Roger, Airã. Tem tanta gente assistindo, tanta gente que a gente gosta tanto, né, que se utiliza da internet para estar em contato conosco. É muito gratificante a gente saber que desse instrumento que é essa possibilidade que é a gente estar conversando com tanta gente, né? Assim, graças ao bom Deus, o desenvolvimento da tecnologia pode ser bem utilizado. Quando bem utilizado, né, muito útil, faz a gente romper barreiras. As possibilidades. Sim, mas é muito importante que o Kardec não tivesse internet. Era muito importante. O trabalho dele, mas era muito importante. Por quê? Porque hoje em dia, se a gente médiuns recebesse comunicações simultâneas, você ia dizer assim, né? Vários médiuns recebendo a mesma comunicação, todo mundo ia suspeitar. Mas eles mandaram por WhatsApp. Eles, né, na época dele não tinha essa possibilidade, por isso que ele tinha que ser naquela época, com aquela estrutura, realmente, a tecnologia seria um problemão para o Kardec, né? As pessoas não sabem, mas sempre que elas tentam associar a mediunidade a algum elemento tecnológico, piora a situação, porque você vai ter que explicar toda a teoria por trás daquela aparelhagem, piora muito a situação. Eu sempre fico... Mas... Sim. A gente fez reunião mediúnica por Skype, sim, já fez. Vamos lá. O papel do médium nesse caso, começando agora, ele vai explicar o que é o papel do médium, né? O papel do médium nesse caso, o de um intérprete que recebe um pensamento estranho, transmite-o, deve compreendê-lo a fim de transmiti-lo, mas que não o assimila. É assim que as coisas se passam com os médiuns falantes, que recebem um impulso sobre os órgãos da palavra, com outros o recebem sobre o braço, como outros o recebem sobre o braço ou a mão, e também como os médiuns auditivos, que escutam claramente uma voz a lhes falar, ditando o que devem escrever. E o que diríeis dos médiuns videntes, aos quais os espíritos se mostram sobre a forma que tinham em vida? Médiuns que os veem circular em volta de nós, indo e vindo como a multidão que temos aos nossos olhos. E dos médiuns impressionáveis,
Só um instante. Que sentem os toques ocultos, a impressão dos dedos e até das unhas, as quais marcam a pele e deixam sinal. Isto pode acontecer com um ser que nada mais tem de matéria, e os médiuns de dupla vista, que perfeitamente despertos em pleno dia, veem claramente aquilo que se passa à distância. Não é uma faculdade própria, um gênero de mediunidade? A mediunidade é a faculdade dos médiuns. Os médiuns são pessoas acessíveis à influência dos espíritos e que lhes podem servir de intermediário. Tal é a definição que se encontra no pequeno dicionário dos dicionários franceses abreviados de Napoleão Landau, e até agora parece que nos dá a ideia muito exatamente. Então aqui a gente tem que contextualizar, para quem não está acompanhando, é que o Kardec está respondendo uma crítica de um senhor que escreveu no jornal que ele acreditava que a única possibilidade de médiuns verdadeiros eram chamados médiuns inertes, que seria através das pranchetas, porque ele dizia que se tiver a participação dos homens, ele nunca será puro a mediunidade. Então ele era a favor das chamadas pranchetas e das tábuas, né? E aqui o Kardec está... Primeiro porque ele baseava na seguinte questão. Como o espírito pode atuar, um espírito poderia atuar sobre a matéria. Como isso poderia acontecer, já que o espírito e matéria são completamente de essências diferentes e antagônicas. E aí a tese espírita, né, ela propõe um outro elemento entre a matéria e o espírito, chamado perispírito, que, embora não seja uma matéria como nós conhecemos, é um tipo de matéria. E por ser um tipo de matéria, ela consegue interagir sobre as outras matérias. Aí aqui, quando o Kardec está rebatendo, nós começamos a ver o que o Kardec coloca, né, o que o Kardec entende por médium. Você gostaria de fazer algum destaque desse parágrafo, Gênison? Kardec ele sempre é muito didático, então o que eu posso destacar de forma mais, talvez diferente do que o Cícero já falou, você já fez uma consideração bastante completa aí, é porque a gente tem que pensar esses fenômenos, esses conceitos que Kardec traz, por uma ideia muito simples. Ele não tinha, naquele tempo, nenhum paralelo, ou melhor, não é que não tinha um paralelo, mas ele não tinha nada para usar como conceito. Então, ele tinha que explicar do zero tudo o que acontecia. Então, exemplo, esse dos sensitivos, aqui dos médiuns, os médiuns que sentem... Sensitivos, impressionáveis. Pronto, obrigado, Cícero. Os médiuns impressionáveis. Ele chegava e o cara dizia, olha, estou sentindo o toque. Via o tecido se mexer, a marca da unha no corpo. E aí, como é que eu explico isso? Se o espírito não tem matéria, a matéria está sendo impressionada, está sendo alcançada, atingida, então deve ter alguma substância, que eu vou chamar de matéria, para simplificar o raciocínio, que faz essa mediação, é o perispírito. Então, assim, essa ideia que eu estou passando é mais ou menos o que ele faz, quando fala, por exemplo, do médium falante. Como é que ele faz isso? Aí a evidência que Kardec traz diante de vários experimentos e vários depoimentos e vários relatos. Olha, o cara, ele é semiletrado, ele não tem estudo formal, ele não frequentou as escolas, é um camponês, é uma pessoa muito simples. Ele está escrevendo, coisa que ele nem fazia, escrever, textos profundos sobre ética, sobre filosofia, sobre história, ou sobre fatos que ele não conhece. Então, Kardec, ele pensava, bom, ele era cético, ele não tinha uma preconcepção sobre fatos, ele era um cientista. Então, quando ele vai fazendo essas classificações aqui, e nesse momento, como o Cícero comentou, ainda era o início da doutrina, a gente não tem como... Para a gente entender esses textos, a gente tem que lembrar daquele contexto lá, né?
Então, assim, ainda não existia o em que ele se apoiar, ele estava construindo, vendo os fenômenos, então ele tinha que dar os nomes aos bois, vamos dizer assim, para poder depois ficar mais fácil dele se comunicar com o pessoal. Ó, quando eu falar de médium falante, é esse conceito. Quando eu falar de médium impressionável, é aquele outro conceito. Quando eu estou falando de médium, é aquele que pode servir de intermediário. Lembrando, aí damos um passo atrás. Eu estou falando de uma relação entre o ser desencarnado, o espírito, e nós. Então, aquele que está interpretando o que está acontecendo é o médium. Por isso que ele faz as separações. O cara intuitivo é mecânico, que aí é diferente. O processo ele é diferente, não pelos efeitos, mas muitas vezes pelo processo em si. O que tem a ver uma coisa com a outra? Lá na frente ele vai falar da influência dos médiums na comunicação. Então, se o cara tende a uma mecanicidade, ele vai ter uma influência da mente dele menor do que aquele que é mais intuitivo. Então, quando a gente tem, digamos, uma inspiração ou uma intuição, a gente vai ter um comportamento diante daquilo. Opa, me veio aquela ideia. Aí eu posso, ou até muitas vezes, eu posso nem considerar como uma ideia de um espírito, eu posso considerar como uma ideia minha, para o cara que nem sabe muitas vezes que é médium. Agora, quando existe um fenômeno aqui diante de mim, que que ele sai do meu consciente, que ele está no meu corpo, que ele está nas minhas sensações, né? Eu estou vendo, aí você diga, opa, tem algo de diferente. Então, o mesmo efeito, muitas vezes, tem causas diferentes, e a gente tem que entender bem isso aqui, para ficar claro o conceito todo. Ele está construindo a ciência, né? Então ele está fazendo esse trabalho mais didático, de esclarecimento, classificação, segmentação, diferenciação, para aquilo que ele vai escrever lá na frente, né? Que é o livro dos médiuns. Oi. Eu estava vendo esse início aqui. O papel do médium é, nesse caso, o de um intérprete que recebe um pensamento estranho, transmite-o, deve compreendê-lo a fim de transmiti-lo, mas que não o assimila. É que eu vejo naquelas reuniões, sempre você fala quando, numa psicografia, por exemplo, você diz, é colorido do médium. Isso aí é exatamente o que, por exemplo, como uma língua estrangeira. A pessoa falou, mas ele não conhece os detalhes e transmite ao modo dele. Exatamente. Um tradutor, né, ele nunca consegue, por melhor que ele seja, ele sempre deixa passar detalhes, né? Até vi num congresso, até era um congresso de debate espírita mesmo, que o Cosme estava participando, e uma pessoa que era especialista em tradução, se dedicava a isso, ela fala que tradutor vem do latim traidore. Todo tradutor é um traidor, ele nunca consegue traduzir 100% fiel. Isso é tão assim que nos cursos, nos mestrados, nos doutorados, você tem que ler a obra no original. Se o seu autor que você for estudar em francês, você tem que ler no francês. Eles não aceitam as traduções, né? Justamente porque para evitar as traições, as perdas que sempre tem. Isso é muito bom para essa definição do intérprete. Então, o médium, quando ele começa a dizer aqui, nesse caso, o papel do médium nesse caso é de um intérprete que recebe um pensamento estranho. Como ele vai interpretar, sempre tem um elemento do médium. O médium deixa sempre uma marca sua, porque ele não consegue fugir do que ele é. O que a gente vai perceber? No começo do século, eu esqueço que é o começo do século, eu ainda estou um homem do século XX, né? Nós não posso dizer mais do começo do século. Quer dizer, no começo do século passado, né, que a gente está, né, ali nos anos, as psicografias, por exemplo, todas as vezes que se referia a Jesus, as psicografias, os médiuns colocavam assim, nosso Senhor Jesus Cristo, não sei o quê, com todas aquelas adjetivações muito característicos de quem tem
de quem interpreta Jesus a partir da doutrina católica. Então tinha todo esse linguajar. Com o tempo você já vai vendo que tem médiuns fora dessa estrutura, e quando falam Jesus já não coloca todas essas adjetivações. Então essa é uma observação bem simples que a gente pode fazer. Eu sempre percebo que, se vocês olharem as cartas do Chico, todas eu estaria sendo leviano dizer todas, né? Sempre digo, você reconhece logo um espírito imperfeito pelos usos dessas expressões, todas, sempre, nunca, porque nunca se deve dizer nunca. Nunca diga nunca, como diria Justin Bieber. Never say never. Nunca diga nunca, né? Então, nas cartas do Chico, em sua grande maioria, tinha assim, querida mãezinha. Tinha muito querida mãezinha, que às vezes nem era uma característica do próprio espírito, mas era o médium que queria já começar confortando a mãe. Agora, os outros detalhes que apareciam na carta que eram significativos, né? Mas a gente sempre percebe isso. E o papel do médium, quando o Kardec diz assim, que ele é de um intérprete, veja que em nenhum momento o Kardec dá ao médium, ou ele trata de maneira especial. Não, nenhuma. Isso nós precisamos retomar urgentemente. Você tem que tratar médium de maneira tranquila, até para que ninguém fique ou muito envaidecido por ser médium, ou muito temeroso. Nem desenvolva o orgulho, nem, por outro lado, o temor, porque tem pessoas que, se você disser que ela é médium, nunca mais ela aparece no centro, né? Nunca mais ela aparece em nada, porque ela teme, acha que a vida dela vai ficar um inferno, né? Assim, porque ela é médium, né? Então a gente precisa desmistificar como Kardec sempre tratou. Uma faculdade, olha a definição final, que está até lá no dicionário. Os médiuns são pessoas acessíveis à influência dos espíritos e que lhes podem servir de intermediário. Somente isso. Nem é uma pessoa especial. Ele é especial enquanto ser humano, enquanto espírito criado por Deus, mas não por ser médium. Ser médium não transforma ninguém numa pessoa melhor nem pior. É apenas uma faculdade que tem o objetivo do aprendizado daquele que a possui e servir de instrumento também para o aprendizado dos outros que deles se cercam, né? Então, só para a gente perceber isso. Agora, isso que o Gênison falou é muito interessante, que foi um aspecto que ele falou, dos médiuns impressionáveis. Eles chegam a sentir fisicamente. Olha, é muito legal. Ainda bem que eu não estou sentindo, né? É legal do ponto de vista da observação, né? Assim, sentem os toques ocultos, a impressão do dedo dos dedos e até das unhas, as quais marcam a pele e deixam sinal. O espírito consegue marcar a pele, sentir beliscão, então recebe uns tapas. Então, veja, mas não é só uma questão psicológica, o impacto, é que o médium impressionável é assim. E o médium impressionável, ele é tão assim, sensível à presença dos maus espíritos, que o Kardec sugere que ele se abstenha de dar comunicações de espíritos imperfeitos, espíritos endurecidos. O Kardec diz assim, que ele se abstenha dessas comunicações. Só que todo mundo leu essa frase e não refletiu sobre uma coisa. Quando o médium impressionável deve se abster das comunicações dos espíritos endurecidos. Isso, quando o Kardec dá essa orientação, o que é que nós podemos deduzir? Que o médium pode escolher. Ele não é obrigado. Porque se o Kardec aconselha que ele se abstenha, é porque ele pode dizer, não quero. Está lá, é textual no livro dos médiuns, que ele se abstenha. Então, se ele se abstenha, é porque ele pode escolher. E o que a gente vê é que a maioria dos médiuns estão em desequilíbrios e sentem espírito em todos os instantes, todas as horas, e a vida passa a ser atormentada. Fruto do quê? Da ignorância, da falta de estudo. Porque ele tem que saber que ele
pode. E aí é engraçado que quando a gente não sabe que pode, a vida do médium ostensivo se torna uma maldição. A mediunidade se torna uma maldição. Ele lamenta tê-la, em vez de perceber a oportunidade que ele tem. Não é isso? E é uma coisa muito importante, eu acho, que é preciso na desmistificação, que não é nem a pretensão da gente aqui, né, Cícero? Mas a desmistificação de certas ideias sobre a mediunidade é isso, porque Kardec ele dizia assim, você enxerga, uma pessoa que tem uma boa voz, ela pode usar isso para contar boas histórias, mas também não é obrigada a contá-las. Porém, ele recomenda que não conte as más histórias. Então, a mediunidade, para quem tem, é um sentido como qualquer outro. A diferença é que você vê o que pouca gente, ou alguns, não veem. Então, não tem necessariamente, isso já aconteceu, dizer, você tem a obrigação de usar disso para servir. É a chamada mediunidade tarefeira. Não estou julgando nem criticando esse termo, é que é muito popular e eu gosto de usar pela toda a carga que ela traz. Então, assim, você ser útil é muito bom. Mas você também não está obrigado, porque isso é escravidão. Coisas que nos dá mérito é a liberdade de você decidir fazer o bem. Então, isso que o Cícero ressaltou. Eu vejo aquilo que eu não gosto. Por quê? Você tem que entender a causa. Talvez o melhor lugar para entender isso seja dentro de um centro espírita. E dentro de um grupo sério e experimentado, você vai direcionando isso. Porque você começa a mentalmente controlar o processo. Você se sintoniza, porque é muito típico no mundo em que os espíritos imperfeitos estão ao nosso redor o tempo todo, dos levianos, zombeteiros, os impuros quererem tirar o sossego de quem, por exemplo, não se equilibra. E aí vai um convite além. Se existe esse problema na mediunidade, certamente ele vai se estender para outros aspectos da vida. A gente emocionalmente precisa dessa reeducação, vamos dizer assim. Não sei se o Cícero entende assim também, mas eu vejo que o desequilíbrio na mediunidade, ele é apenas um indicador de outros desequilíbrios que eu também tenho. Então é importante a gente se reorganizar como um todo. Porque se você for ver, é muito recorrente a pessoa que tem essa mediunidade um pouco descontrolada ter uma série de outros desajustes na própria vida dela. Seja ele de ordem material, seja ele de ordem emocional. Estou dizendo assim também que todo mundo é assim. A gente, às vezes, um redirecionamento, uma educação diante do novo já ajuda. Mas isso que o Cícero falou eu entendo como importante, para desmistificar um pouco desse peso do que isso é médio. Porque eu vejo também, Cícero sabe o que é? É assim, o cara está no centro espírita porque tem mediunidade. Então, o ambiente meio que o pressiona, não é nem convida, pressiona a ele dar um uso de serviço para aquela mediunidade. Às vezes a pessoa não está afim ou não está com condição de fazer. E aí a pessoa faz o quê? Se retrai, nem diz. Né? Não deixa aquilo fluir de modo a ser útil, especialmente para ela mesma, para deixar de ter essa perturbação toda. Com certeza, eu concordo plenamente com você. A gente tem que deixar as pessoas livres para escolherem se querem ou não participar, se querem ou não ficar no grupo. Elas têm que ser livres, porque só há verdadeira felicidade se for associada a uma escolha livre da pessoa. Se ela está lá assim, olha, você chega para ela e diz assim, olha, você tem que trabalhar. Então ela não está fazendo aquele trabalho desinteressado, que é a chave de toda virtude. Ela está fazendo o trabalho porque ela acha que, participando daquilo ali, ela vai poder se acalmar e a vida dela vai ser melhor. Então tem um jogo de interesse. É melhor sempre você orienta as pessoas e se elas quiserem, se elas desejarem, e aí assumir com compromisso, porque senão também não pode, a pessoa não tendo compromisso, vai ser um outro problema. Isso a gente tem estudado nos nossos grupos, da necessidade cada vez mais de pessoas com compromissos, né? Só avisando que a partir hoje o grupo do magnetismo termina, hoje é o encerramento da formação dos magnetizadores, e a gente já vai começar, a Flor já está com cartaz, né, Flor? A gente já vai começar a chamada das inscrições para o curso de formação mediúnica para aqueles que forem
participar, né? Então, por isso que a gente tem trazido esses textos sobre mediunidade para as pessoas já ir se preparando. Então, ninguém vai no grupo ficar colocando medo nas pessoas. Olha, vocês venham, porque senão vai uma fila de obsessor atrás de você. Até porque já tem tanto obsessor atrás da gente, se esses obsessores forem entrar na fila, meu Deus, não, tá difícil. Continuamos aqui com Kardec. Não contestamos a utilidade do instrumento que o senhor Brasseur designa com o nome de médiuns inertes. Nome para cuja escolha tem perfeita liberdade, se julga conveniente fazer tal distinção. Incontestavelmente, eles têm uma vantagem, como resultado da experiência, para as pessoas que nada viram ainda. Como, porém, a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita se constitui de pessoas que não estão mais no início, cujas convicções já se formaram e não faz nenhuma experiência visando satisfazer a curiosidade do público, que não faz convite para as suas sessões, a fim de não ser perturbado nas suas pesquisas e observações, estes meios primitivos nada de novo lhe ensinariam. Eis porque prefere outros mais expeditos, de vez que possui uma experiência bastante grande no assunto para saber distinguir perfeitamente a natureza das comunicações que recebe. Veja, eu queria enfatizar também, porque esse texto, essas 2 semanas eu tenho mostrado o que é um bom debate. Kardec mostra os argumentos dele, apresenta, mas não ataca o senhor Brasseur. Ele diz, olha, você pode chamar, você quer chamar de médiuns inertes? Não tem problema, você quer chamar as pranchetas de médiuns inertes? Não tem nenhum problema. Mas, ele ainda diz qual é a vantagem dos médiuns inertes. Ele diz, para quem ainda não conhece nada, ok, ver uma mesa pular é interessante. Para quem não conhece a teoria e vê um movimento da cesta, 2 pessoas e a cesta se movendo, ok, mas é o rudimento. Ele diz, a Sociedade de Paris não está mais nesse estágio, nós não temos mais essa necessidade. Como hoje aqui também nós não teríamos mais no Centro Espírita André Luiz, as mesas se mexendo, nós não teríamos nenhuma utilidade para nós do ponto de vista da convicção. Do ponto de vista da convicção. Mas se tiver um médium aí fazendo as mesas girar, tipo o Bruno, que está fazendo essa cadeira dele andar bastante, se tiver uns médios, também com isso ninguém vai tá perturbada por isso. Não, apenas do ponto de vista da convicção, nós já estamos convictos da sobrevivência da alma. É tanto que nós não vamos... Nós estamos no módulo 2 já. Nós estamos no módulo 2. Nós não precisamos aqui fazer experiências para provar a existência da alma. Nós já superamos essa fase. O grupo já adiantou. É tanto que se chega alguém aqui querendo provas da sobrevivência da alma, a gente vai ter que dizer para ela assim, olha, você está no grupo errado. Aqui está no grupo errado. Aqui a gente já acredita que nós temos um espírito, que esse espírito sobrevive à morte do corpo e que, além de sobreviver, ele entra em contato conosco. Isso aí já é um fato. Agora a gente tem que fazer daqui para frente o que é que eu faço com essas informações. O nosso argumento aqui no Luiz, o nosso grande debate é, sabendo que nós somos um espírito imortal, sabendo que a nossa felicidade deriva do modo como nós vivemos nessa vida, como é que a gente faz para vencer o orgulho? Como é que faz para vencer o egoísmo, os vícios que nos caracterizam? Esse é que é o grande embate que esse grupo e aqueles que aqui vêm têm que enfrentar. Não é mais a prova da existência. Isso já está dado pela teoria, por toda a obra, além disso, por experiências pessoais, intransferíveis e por todo o contexto. Tem uma pergunta, Flor? É da Cleonice. Um médium despreparado pode ser algo
Fanatismo? Em torno... que seria as pessoas em torno dele... só para ficar um pouquinho mais claro aqui, um médium despreparado pode ser alvo do fanatismo, ou será que é da fascinação, Cleonícia? Deve ser da fascinação, né? É porque a fascinação é o grande problema da mediunidade. Eu sempre digo, né? Eu fico perguntando assim, eu já vi obsessões simples cessarem, eu já vi subjugações cessarem, mas desfascinar, historicamente pode ter, que a gente nunca sabe, mas depois que a pessoa se fascina, é muito difícil ela retornar. E é engraçado que a gente vê isso, porque a fascinação tem outras áreas, né? O que é a fascinação? A fascinação é aquela ilusão, aquela ideia que você tem de algo, que aquilo é bom para você. E você fica fascinado por aquilo e até condena qualquer pessoa que venha lhe dizer alguma coisa, porque você tem certeza que aquilo é bom. No plano dos espíritos, do ponto de vista da mediunidade, a fascinação é quando o espírito lhe envolve de tal maneira que ele meio que muda a sua forma de pensar e você começa a admirar as coisas mais equivocadas e começa a dar as orientações mais equivocadas e tem certeza de que aquilo ali tá certo. É tanto que a gente tem entre os amigos sempre... os amigos próximos, a gente está sempre pedindo uns aos outros, se eu ação, tu avisa, pra gente, porque depois de fascinado, o problema é grave. E o médium, no início, porque ele diz assim, eu lembro de um exemplo de médium, de início não chegou a ser a fascinação, mas um médium, um espírito que queria fascinar. Não sei se a Letícia vai lembrar desse caso. Nós estávamos começando, há uns 8 anos atrás, o nosso grupo de estudo, dando origem, o que daria origem ao grupo de estudo Vicente de Paulo, que é o grupo de estudo dos sábados à tarde, grupo mediúnico. E a gente estava fazendo ensaios, e a pessoa recebeu aqui, não usávamos nem a sala da mediúnica, era aqui estudando e já fazendo os ensaios. Aí ela recebeu a seguinte orientação, assim, olha, se prepare, porque você vai escrever um livro. Através de você, nós iremos psicografar e escreverá um livro. Aí pelo menos ela leu, e a gente já estava começando a fazer análise, a gente já achou muito estranho. E é engraçado que a pessoa não ficou no grupo e, de certa forma, não ficou nem no grupo mediúnico, nem no centro. Mas aí o Kardec vai dizer que, no início, as pessoas têm uma ideia, os espíritos jogam com a vaidade, sempre dando a ideia de uma missão, que você tem uma missão a cumprir. Aí pronto. Quando a gente acha que é um missionário no sentido maior da coisa, porque todo mundo é missionário, no sentido da própria missão de transformação moral, porque isso é uma missão mesmo. Mas assim, quando a gente acha que é um pouco mais especial, é o pé para a fascinação. Porque daqui a pouco você confia no espírito que está do seu lado, você começa a chamar ele de seu guia. Quando você olha as coisas que o guia diz, pelo amor de Deus, eu analisei comunicação de guia que ainda hoje eu me tremo todinho. Do tipo de conselho, uns guias que ficam com raiva e que dizem assim, ai de vocês se não me obedecerem. Imagina, pense num guia que diz isso, ai de vocês se não me obedecerem. Não, mas uma vez eu também vi um rapaz que disse assim, olha, o guia dele disse para ele assim, disse primeiro que ele tinha mais de 10 tipos de mediunidade, e que se ele não fosse médium, ele o mataria. O guia disse que o mataria. Eu não sei como é que esse espírito ia fazer isso, né? Porque se ele já sabe que não há morte, né? Então o que é que ele estava querendo dizer com isso, né? Pois é, mas olha o nível de chantagem. Gênison, você quer comentar alguma coisa dessa parte? Não, assim, é uma pergunta muito interessante no sentido assim, a gente tem que saber o que é um médium despreparado. Sim. E entender a ideia do tempo. E eu vou me socorrer do que Kardec fala, de que quem é o despreparado? É aquele que não tem o bom senso, a firmeza, porque
a faculdade, eu não vou julgar aqui o que é uma intelectualidade, do lado da intelectualidade e da moralidade. Isso sim é que nos levaria a um despreparo. A gente não ter consciência do que é o ser médium. Porque Kardec está tirando todo um peso aqui, ele está mostrando, olha, ser médium não é nada demais. Cícero fala há pouco. Eu nem sou especial por ser um médium, nem também sou uma pessoa que tem um cargo, tenho aqui uma canga aqui no pescoço para carregar pelo resto da vida. Então, o fanatismo vai decorrer disso que o Cícero comentou. Ao me cegar diante disso, é fascinação. E os outros que estão ao meu redor também, a gente tem cuidado, porque você incensar a pessoa, talvez o remédio mais, não o remédio, mas a artimanha mais fácil, antiga e eficaz para pegar a gente nesse processo. Você ter um grupo, você ter uma relação de pessoas em que existe uma maturidade da crítica e essa crítica não ser levada pelo lado pessoal, é difícil. Então tem que ter muita consciência do que é ser médium, né? Então, para evitar esses problemas, exercitar a humildade sempre, a caridade, exercitar a boa vontade e o senso de responsabilidade. Por quê? Porque, no final das contas, a gente não sabe com quem está lidando. E se eu não tiver uma firmeza moral e eu me abandonar um pouco no sentido de eu não me achar tão fundamental assim, eu posso ser vítima de situações como essa que o Cícero comentou. Eu me lembrei de outra, e aí assim, eu não vou nominar nem indicar necessariamente a pessoa, porque é um fato grave, e eu vi no YouTube há uns anos, e até me chamou a atenção, um cidadão que se prontificou salvo engano, o termo era corrigir o Livro dos Espíritos. Então ele dizia assim, eram alguns vídeos, ele fazia os comentários sobre as correções do Livro dos Espíritos, e na introdução ele diz, olha, eu estava aqui sobre um trabalho em que eu recebia até que uma certa pressão. Quando eu vi aquilo, eu digo, nossa, a pessoa não percebeu que estava sendo meio que coagido, ou concitado, ou insistentemente sendo convidado, vai lá, faz. Quando eu digo pressão, não era aquela pressão de quem vai matar, mas é aquela insistência, aquela recorrência no pensamento, tu tem que fazer esse trabalho. Que o Kardec fala, quer dizer, seu colega se ocupou em revisitar o Livro dos Espíritos inteiro, e publicou isso, para fazer esse trabalho, e esqueceu de ler o Livro dos Médiuns, que dizia, atenção, porque essa insistência numa coisa desse tipo é obsessão. A palavra diz por si, o que é uma coisa, a pessoa obcecada, a pessoa que só vê uma coisa na frente. Então, a obsessão, que é um dos maiores riscos da mediunidade, e aí é o preparo, e para evitar o fanatismo, quando a gente percebe, tudo que fira a minha liberdade é indício de coisa que não é legal. Me obrigue, me coaja, né? Me imponha. Ela faz um ajuste e explica o que ela entende como um médium despreparado. Ela diz assim, que começa a participar de uma mediúnica sem preparação. Bem, vamos entender aqui o sem preparação aqui. Sem ter estudado o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, não comece. Não comece mesmo. Não entre numa mediúnica sem ter lido o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Não comece. Eu já vi situação, acho que o Cícero talvez até saiba, em que isso aconteceu, em que eu fui participar e o grupo não teve esse cuidado de, antes de começar a prática, de pelo menos dar uma volta no Livro dos Médiuns, de estudar o livro inteiro. Porque quando você começa e vai, eu vou estudar o Livro dos Médiuns ao mesmo tempo, vamos dizer assim, você está começando carregado de vícios, de preconceitos, você está meio calejado. E quando o Livro dos Médiuns faz justamente o contrário, ele poda, ele tira esses mal-entendidos que a gente às vezes carrega da prática desavisada. Então é fundamental e é mais seguro você estudar o Livro dos Médiuns antes. Eu até brinquei um dia aqui que o Livro dos Médiuns no final de semana você consegue, mas eu vou ser um pouco mais prudente. Em uns 3 meses, vamos dizer assim, está melhor, não está, Cícero? Está melhor, né?
3 meses dá para ler. Dá para ler, que são cerca de 300 e poucas páginas, né? 100 páginas por mês, dá para você, por semana, estudar umas 20, um capítulo ou 2 por semana. Você consegue vencer com certa tranquilidade. Ou seja, não é tanto tempo para você começar. Se você sente que tem, vamos estudar o livro dos médios primeiro. Aí dá para você começar. E outra coisa fundamental, não se isolar. Essa prática também deve ser seguida de um intercâmbio com um grupo sério para que você possa fazer uma análise do que vem sendo produzido, né? Mas isso tudo advém de uma ideia equivocada, de um dos preconceitos mais enraigados no espiritismo, como ele foi constituído no Brasil, que é a ideia que a reunião mediúnica, para os médiuns, é uma forma de aliviar os males dele, de pagar as dívidas. Então, assim, olha, porque você tem o compromisso, logo a sua vida está em desequilíbrio, porque você tem que estar numa mesa mediúnica. Isso é um grande equívoco, É um dos maiores males para a mediunidade que já foi feita, foi essa ideia ter sido colocada. Então, a pessoa vem, elas chegam aqui, ainda chega assim, olha, eu preciso ir para a mesa porque eu tenho que trabalhar. Então, ela está desequilibrada e ela acha que os espíritos estão ali, que ela está sentindo, se ela for para a mediúnica e aquele espírito falar, aquela perturbação que ela está no juízo vai passar. Ela não percebe que é a perturbação do juízo que atrai os espíritos. Não é o contrário. Não são os espíritos que estão perturbando o juízo dela. Isso. Então, ela tem essa ideia que é uma ideia equivocada, é um preconceito. Mas isso é muito forte. A gente, vez ou outra, recebe pessoas assim, né, Letícia? Que tem essa ideia de que precisa ir para a mesa. E muitas pessoas, elas fazem isso. Queria deixar isso muito claro. Se você tem alguma sensibilidade e percebeu que a pessoa tem sensibilidade, porque o médium pode reconhecer. Tanto que o Kardec diz, quando você quiser saber se é médium, pergunte a um médium experimentado se você tem mediunidade. Se você percebe que a pessoa tem algum indício de mediunidade, porque a sua mediunidade consegue detectar, porque é impressionável, diga para essa pessoa assim, olha, comece a ler o Livro dos Espíritos, oriente a instrução, não oriente que ela assim, olha, você tem que trabalhar, porque cria tanto problema isso. Imagina a pessoa, em vez de querer estudar, querer se modificar, ela está mais preocupada em trabalhar, porque é a forma de mandar os espíritos embora. Qual é a atividade humana que você exercita sem preparo, meu Deus? Você vai fazer uma cadeira, você vai ser carpinteiro, você tem que saber manusear as ferramentas, você tem que saber conhecer os materiais, você tem que saber qual é o material e a ferramenta que se aplica. Vai fazer um serviço de padaria, você vai ter que saber sovar a massa. Então, assim, a mediunidade também, esse trato, não deixa de ter, digamos assim, uma técnica, que é adquirido muitas vezes pela experiência que já vem relatada no Livro dos Médiuns. A gente já vê muito disso, né? No Livro dos Médiuns. Então, é importante você ter essa... Outra coisa que eu lembrei agora, Cícero, também, e a gente pode ter um alcance aí que a gente não tem noção, a gente pode ir pelos interiores da vida, do país aí, né? Alguém de outro estado, no interior, fundou uma casa espírita lá, pequena, aí acho que tem por obrigação de já ter uma mediunidade. Ou então, que quando acabar a mediúnica, o centro espírita vai acabar junto. A mediunidade, ele é o objeto de estudo do espiritismo e a condução dela é saudável e a realização dela é saudável desde que bem conduzida, com gente preparada, em como leitura do Livro dos Médiuns, que não é um livro de difícil interpretação e entendimento. E hoje em dia, como a gente falou da internet, é muito fácil você ter informação e ter conhecimento e principalmente intercâmbio. A gente não precisa estar visitando aqui um centro, eu posso pegar uma mensagem, mandar uma informação, trocar ideia, mandar por e-mail e assim era para ser, né? Vamos lá que a gente tem 2 parágrafos, eu vou ler só para ter a satisfação de dizer de que concluí, né? Eu vou ler os 2 parágrafos para dizer, hoje eu terminei. Não acompanharemos o senhor Brasseur em todos os raciocínios sobre os quais apoia sua teoria, pois tememos enfraquecê-los, truncando-os.
Na impossibilidade de reproduzi-los na íntegra, preferimos remeter os leitores que deles quiserem tomar conhecimento ao jornal que ele redige com incontestável talento, no qual se encontra sobre o mesmo assunto artigo do Sr. Jules de Neville, muito bem escritos, mas que aos nossos olhos têm apenas uma falha: não terem sido precedidos de um estudo suficientemente aprofundado da matéria, pelo que envolvem muitas questões supérfluas. Em resumo, e nisso de comum acordo com a sociedade espírita, persistimos em considerar as pessoas como os verdadeiros médiuns, que podem ser passivos ou ativos, segundo a sua natureza e a sua aptidão. Chamemos os instrumentos, se assim quiserem, de médiuns inertes. É uma distinção que talvez seja útil. Cometeríamos, entretanto, um erro se lhe atribuíssemos o papel e as propriedades dos seres animados nas comunicações inteligentes. Dizemos inteligentes por ser necessário, além disso, fazer a distinção de certas manifestações espontâneas puramente físicas. É um assunto de que já tratamos amplamente na revista. Veja, o Kardec faz, como sempre, brilhantemente. Ele diz assim: já falei do assunto, quem quiser saber mais, vá ler, né? Aqui é impossível copiar tudo e ter que repetir tudo, mas o corpo sensate, ele faz com tranquilidade, né? Ele diz o que vê, que ele coloca as virtudes, ele diz que o jornal é bem redigido, com talento, né? Ele não nega, não deprecia, porque essa é o principal, digamos assim, um dos principais falácias que existem quando a gente vai para a argumentação, é quando a pessoa, em vez de falar para dar ideia, fala da pessoa. É quando você vai perguntar a pessoa quer fazer alguma crítica e a gente faz aquela pergunta assim: quem é tu? Quem é você para me dizer isso? Então, você não está preocupado se o que a pessoa está falando é verdadeiro ou não. Você deprecia a pessoa, diz que ela não vale nada, para que, portanto, o que ela fala também não vale nada. E isso não é verdade. Isso não é verdade. O Kardec ele fala justamente o contrário. É tanto que ele diz assim, das reuniões mais supérfluas, você pode tirar ótimas lições. Dos espíritos mais imperfeitos, dos espíritos mais brincalhões, dos espíritos mais levianos, você pode tirar um aprendizado, desde que você esteja atento ao que está sendo dito, esteja atento à reunião onde você está. Se você estiver atento, você vai ter aprendizado. Agora, se você não estiver atento e absorver tudo que o Espírito diz, aceitar tudo que ele diz, aí a gente vai ter graves problemas. Então, o Kardec, ele nunca fala mal dos seus contraditores. Ele sempre elogia, aqui como ele está dizendo. Agora, ele diz, não tem como não relatar que você está falando de uma coisa que você não conhece muito bem. Ele chama... É quase que uma perca de tempo ficar nessa história. E aí eu destaco aqui também essa questão das comunicações inteligentes. Eu não sei se vocês viram agora, recentemente, eu creio que não tem nem um mês, eu salvei a matéria. Eu não sei se vocês viram que passou na UTI, uma UTI aqui no Ceará, os móveis sendo arrastando da UTI, né? Hã? É Iguatu, né? Iguatu. Era na UTI e aí era aquele negócio que segura o soro, oxigênio, o cesto, estava sendo puxado e a câmera estava filmando, né? Eu lembro que algumas pessoas estavam dizendo, né, que era fio de nylon. Alguém com fio de nylon puxando, porque eu acho que uma pessoa analisava o tipo de movimento que estava sendo feito, porque parece que a pessoa visualizava que quando puxava o outro vinha, era como se tivesse os fios de nylon. Quando você amarra várias coisas, quando você puxa o outro vem. Não eram movimentos independentes. Mas vamos supor que ainda assim não fosse. Porque a gente, do ponto de vista espírita, o que Kardec diria? Assim, tá,
um objeto pode se mover. Até aí tudo bem. Por vários um objeto se mover, às vezes de natureza física. O fio de nylon, uma eletricidade que está arrastando alguma coisa, uma corrente elétrica, né, que pode puxar alguma coisa. Agora, qual é o efeito inteligente por trás? Exatamente. O que é que tem de aprendizado nisso? Qual foi a utilidade disso? Se não tem uma utilidade, se não tem um aprendizado, não nos interessa. Do ponto de vista do espírito, não interessa. É a mesma coisa de eu ficar impressionado porque tem um carrinho de mão. Um carro de controle remoto, um drone. Tá ali, está se mexendo. E aí? Não tem problema. O que é que eu aprendo com isso? Nos efeitos físicos, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente joga rápido fora e fica muito encantado com o maravilhoso. É tão assim espantoso, é uma coisa tão assim, você dizem, tá, mas o que é que eu vou aprender mesmo? O que é que eu utilizo para o meu aprimoramento? Porque para o espiritismo, tudo tem de ser utilizado para o aprimoramento. Estou vendo, sei lá, meu irmão que morreu na minha casa, estou vendo o meu tio, minha mulher. Aí a pergunta é, o que é que ele lhe diz? O que é que tá lhe dizendo? Eu sempre digo, né, o pessoal, eu estou vendo um espírito, eu pergunte o que ele quer, é o básico, é o elementar. Viu um espírito, pergunte, o que é que você quer? Como é que eu posso lhe ajudar? Porque aí você vai ver a natureza do espírito. Se for um brincalhão, na hora que você fizer uma pergunta dessa, ele vai embora, ele não fica. Não fica mesmo. Se for um espírito que está precisando de ajuda, ele vai te dizer. Quero uma prece, meditação. Aí você faz a prece pelo espírito. Não foi. Então você sempre reconhece. Agora, se você só vê e não diz nada, você tem sempre que perguntar qual é a utilidade, por que eu estou vendo isso e perceber, né? Porque a mediunidade ela tem que ter um fim útil. Gênison. Não, assim, de forma geral, essa reflexão que Kardec traz aí sobre a mediunidade, e como o Cícero estava falando, ele estava escrevendo, produzindo o texto científico, né? Então ele não tinha por que, digamos, recorrer ao que a gente chama de ad hominem, né? Claro que em determinados momentos é um recurso útil, que tem um fim e se presta aí para certas situações, mas para o caso de Kardec ele já dava uma lição, porque era muito comum também as vaidades, né? O cara não tinha argumento e ia para o embate pessoal. E com relação a essa questão aí dos médios inertes, dos objetos, é preciso ver que para cada um vai ter um propósito. Então, se eu sou um cético, não acredito em nada, ver o fenômeno vai despertar em mim algo. Opa, estou vendo algo estranho, então o que será que é? Já ouvi falar de espírito, será que é? As conversões, vamos dizer assim, se dão em momentos meio que extremos para cada um. Então, quando o indivíduo está tendo contato com um fenômeno, primeiro, para a gente que já sabe, né, eu estou falando nessa perspectiva, não é espantoso nisso, mas para aquela pessoa tem um propósito. Quando você tem contato com esse tipo de situação, e aí está no livro dos médiuns lá, olha, tudo tem uma utilidade, né, na criação de Deus, então os espíritos superiores conduzem esse tipo de processo através dos espíritos inferiores para fazer um fenômeno físico. E se você for ver, os fenômenos físicos poucas vezes se dão com pessoas que já têm isso muito. Normalmente isso vai acontecer em ambientes, em locais onde essa incredulidade é mais forte. E aí aquele fenômeno extremo, não sei se vocês lembram, há um tempo, também não vou dizer da veracidade ou da autenticidade do fenômeno. Não sei se vocês vão lembrar que tinha uma casa ali no Tauap, ali, que o colchão pegava fogo.
que a família tinha problemas porque até a reportagem mostrando lá, a reportagem estava lá, de repente a mesa, puf, virava. Isso aconteceu, a reportagem lá filmando, a repórter estava assim, você vê que ela ficou lívida, assim, ficou espantada com o fenômeno. Não sei se vocês vão lembrar dessa história. Era, colchão, aí vários outros, colchão que pega fogo. Então, para a gente, qual é o objetivo prático disso? Para mim isso não teria sentido algum, se não fosse uma questão obsessiva. Mas para uma pessoa que não está diante de uma cegueira total ao processo, e Deus sabe o porquê que ela tem que perceber aquilo daquele jeito, aquilo vai ter aquela utilidade. E aí Kardec ele ressalta isso, olha, bacana, poxa, legal, gostei, tem até sentido, porém assim, para nós aqui, que estamos estudando isso, digamos, já no módulo 2, já que temos consciência do processo, já temos noção do fenômeno, já estudamos isso no início, já vivenciamos isso, a gente já entende o processo. Então, para nós, quem tiver interesse, pode ir lá, se aprofunde, está lá no material dele lá, um negócio muito bem legalzinho, bem escrito. Mas para a gente aqui, o que vale é entender a repercussão disso na vida prática das pessoas, porque o efeito inteligente é que vai ser útil para nós. Então, se eu estou usando o médium diretamente, poxa, é até mais interessante e mais efetivo, porque isso não necessariamente vai precisar de tantas condições especiais para acontecer, até porque a gente lembra, o fenômeno físico, ele precisa de um médium específico para aquilo, para doar um fluido próprio, para ter condição do fenômeno acontecer, né? E normalmente o fenômeno meramente físico, né, ele não tem um propósito maior do que a não ser gerar o próprio fenômeno. Quando você tinha as cestinhas lá, tinha aquele propósito de chamar atenção para o fato, mas não vou dizer que isso deixou de acontecer, mas quem ficou lá ocupado com isso, aquilo se derivou e se perdeu no tempo. E qual foi o registro que ficou? Foi o registro do conteúdo das mensagens e de como isso podia ser útil para todo mundo. Porque a gente tem que lembrar, né, Cícero? Tem muita gente que sofre muito com isso. Não estou falando aqui do caso de, eu vejo e não quero ver. Não, tem as subjugações, tem gente que são tidas por loucas, e na verdade estão ali sobre possessão espiritual ou sobre uma subjugação. Então, eu acho que Kardec ele já estava vendo isso lá na frente. A gente estuda isso para entender que qualquer um de nós pode estar sujeito a essa situação, e tanto a gente pode ser vítima do processo, como pode ser útil para ajudar, né? Assim, resumindo bem, Espiritismo é para a transformação moral de todos nós. Não tem outra... Isso, não tem uma outra saída. O grande inimigo do Espiritismo é o materialismo. Eu estava meditando essa semana, nós vamos começar um estudo novo, e eu estava meditando, olha, se você pega as 5 grandes obras que compõem o corpo teórico, o arcabouço teórico do Espiritismo, né? Se você pega o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, que seriam as 5 grandes obras do corpo teórico. Por que eu estou chamando assim? Porque toda a doutrina está no Livro dos Espíritos, e os outros 4 livros são desdobramentos do Livro dos Espíritos. Aí você tem os opúsculos e a revista tem um papel específico, né? Ela é aquele local onde Kardec apresentava as experiências e ia, através do que ele via na revista, construindo a sua teoria, e algumas teorias realmente, algumas hipóteses estão sendo discutidas mais na revista Espíritas. Era o canal de YouTube daquele tempo. Era o papel da revista científica, né? Onde se apresenta. Mas se você pega as 5 grandes obras que compõem o corpo teórico, eu não tenho uma porcentagem exata, porque eu não fiz esse cálculo, mas se você pegar essas 5 grandes obras, eu acho que, dedicado a falar sobre maus espíritos, não dá 20%. Não dá 20%, é muito menos do que isso. Essas 5 grandes obras, olhem no Livro dos Espíritos, qual é a porcentagem de vezes que o Kardec fala sobre maus espíritos? É muito pouco, porque ele não está... Os maus espíritos existem porque nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Os maus espíritos não são, e infelizmente,
Para o espiritismo atual, parece que os maus espíritos são a causa dos nossos problemas. É a que traz pessoas para os grupos. O que mais leva as pessoas a buscarem o espiritismo é para se livrar de maus espíritos. O espiritismo não foi criado, o Kardec, quando nos apresentou, porque o Kardec, quando nos apresentou a doutrina espírita, né, esse trabalho feito, né, junto com os espíritos, o objetivo dele não era assim, olha, está aqui como afastar os maus espíritos. Não é isso, gente. É como a gente melhorar, como a gente progredir, como nós nos tornarmos pessoas melhores. Para que a gente torne pessoas melhores, primeiro, eu tenho que acreditar na vida futura. Porque se eu não acreditar na vida futura, o materialismo é a melhor opção. Se eu não acredito em nada, eu vou continuar materialista. Que é melhor eu aproveitar meus 80, 90 anos aqui do que eu ficar preocupado com vida futura. Depois que eu tenho certeza que tem vida futura, eu tenho que começar a combater aquilo que me infelicita. E o que me infelicita é egoísmo e orgulho e todos os seus derivados. O que é que alimenta o egoísmo e o orgulho? As minhas paixões. Porque eu já venho me construindo assim há várias encarnações. Esse é o principal elemento a ser combatido. Lá no capítulo do Livro dos Espíritos, Sede Perfeitos, no capítulo das leis morais da perfeição moral, ele coloca lá que o que nos impede de chegar na perfeição são os vícios, são as paixões, o egoísmo e porque nós não nos conhecemos, ou seja, não fazemos o autoconhecimento. Então, se eu estou cego pelas paixões, cego pelo egoísmo, cego pela falta de autoconhecimento, os espíritos, os maus espíritos, é o bolo na cereja. Ele só, né? É o bolo na cereja, não. É isso aí. Eu sempre inverto essas coisas. É a cereja no bolo. Então, digamos assim, o mal que os maus espíritos me fazem é muito menor do que o mal que eu mesmo me faço. Porque a maioria da questão sou eu quem estou fazendo. Então, agora eu tenho essa companhia porque eu estou as escolhendo. Então, nós precisamos tirar os maus espíritos do centro do debate do espiritismo e colocar de volta no centro do debate a conquista das virtudes, o autoconhecimento, como forma de eliminar os vícios. Nós precisamos trazer de novo para a discussão isso. Conquista de virtude, combate aos vícios. Conquista das virtudes, combate aos vícios. Ou eu trago isso de volta para o centro, ou nós vamos continuar enxugando gelo com papel. Para piorar mais, enxugando gelo com papel. Faz uma reunião mediúnica, vem o espírito. Se não vem o espírito, a pessoa já fica chateada. Ela não entende, porque ela não entendeu a doutrina, que não tem garantia nenhuma de eu fazer uma reunião mediúnica que o espírito venha. Então, se você faz uma reunião mediúnica e o espírito não vem, já é um problema, que o centro é fraco, os médiuns não prestam, vão atrás de um que mais forte. Tá. Depois, se você fizer reunião mediúnica e o espírito vier não melhorar a minha vida, é porque as comunicações eram apócrifas, não era para mim, tudo era falso. E o meu esforço, o meu papel e aquilo que me cabe fazer, isso tem que voltar para o centro do debate da doutrina espírita, não é da doutrina, que na doutrina ele já está, para o centro das nossas discussões, da nossa prática. Ou a gente retoma e coloca isso de novo na pauta do debate diariamente, ou a gente vai continuar fingindo que está entendendo o Espiritismo. Considerações finais, Gênison. No gancho do que você falou, Cícero, esse trabalho, ele é um trabalho que a gente tem que continuar em casa. Então, essa busca não é apenas a frequência ao centro também. Uma coisa que eu fui entender com o tempo é que muitas vezes as pessoas têm uma frequência, e não estou dizendo que não vão, não. Vão, se for sincero e útil e bom, vão. Mas assim, eu vejo que as pessoas vão diariamente, quando tem centro, tem aberto todo dia, é porque ali a pessoa está tentando, acreditando que está fazendo a sua melhoramento. Então, se ela ficar fora do centro, ela volta a fazer tudo que ela fazia que lhe causava sofrimento. Então, assim, se o centro não deixar de existir, a minha bengala é para onde?
E aí o contrário, é levar a prática que a gente tem no centro para a nossa casa. Então, esse convite, e é uma via de mão dupla. Eu estou indo ao centro porque eu sempre estou ali em contato com o tema, eu estou ali revisitando o assunto, ficando ciente da minha necessidade, porque às vezes a minha memória é fraca para lembrar que eu preciso fazer esse melhoramento, mas eu não posso deixar de fazer isso em casa, porque nada vai adiantar. Como disse o Cícero, eu estou apenas me iludindo, achando que... E aí volta aquela velha anedota espírita. O palestrante estava anos dando aulas e palestras e conduzindo estudos, e o cidadãozinho estava lá sentadinho, assistindo. Aí quando chegou lá no nosso lar, ele foi encontrar o cidadãozinho numa casa muito mais bonitinha do que na dele. Aí ele foi reclamar: poxa, eu trabalhei tanto tempo no centro, como é que eu encontro você que só fazia olhar minhas falas lá, e você não fazia nada, e está aqui? Isso aí, enquanto você estava falando, eu estava botando em prática aquilo que você estava falando. Então, assim, essa anedotazinha, ela tem uma certa graça, porque não adianta a gente... Como teoria, isso tem que ser prático. Não é fácil, não. Eu me vejo muitas vezes, puxa, cara, estou falando, fazendo, sentindo, pensando, desejando isso de novo. Mas Santo Agostinho nos conforta. Se você está lembrando disso, é melhor do que não estar nem sabendo, porque pelo menos você já está sentindo aquele pezinho que vai te impulsionar para querer o seu melhoramento, e que é o objetivo da doutrina. Lembrar que a gente não é só isso aqui, tem muito mais, né? O Espírito é a prova de que a vida continua e de que a nossa felicidade não está nisso, está naquilo que a gente deixa para frente, né? Para a gente, que a gente leva com a gente, que é só o sentimento e a moral. Só para não terminar sem observar, não tem casinha, não tem nada, tá? É só uma alegoria, só uma alegoria para deixar claro, porque como é que é no mundo dos espíritos? Eu vou ter que inventar outra forma. Se não, como é no mundo dos espíritos, quando a gente morrer a gente vai saber. Por enquanto, conquiste as virtudes, que é o mais importante, seguro. É o mais seguro, conquiste as virtudes. Com ou sem casinha, a gente vai se encontrar, vai se reunir em família, no mundo dos espíritos vai. Agora, depois, os detalhes, quando a gente chegar lá, a gente vai ver. Questões vai dar um outro estudo e a gente não vai embora mais nunca daqui. Gente, eu só queria dar os avisos da noite, lembrar que amanhã às 10 horas tem a prece pelos doentes. Lembrar que sábado nós vamos fazer uma reunião especial, porque sábado vai ser a comemoração do Dia dos Mortos, né? Dia 2 nós vamos estar aqui a partir de 7h30. 7h30 a gente vai começar, né? Tem que chegar um pouquinho antes. Nós vamos fazer uma noite especial dedicada aos familiares, aos antigos trabalhadores da casa. Vai ser a reunião do Dia dos Mortos, que é um momento que a gente fica bem feliz de poder celebrar nos moldes que Allan Kardec fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, vocês estão convidados a sábado estar conosco para a celebração, né, do Dia dos Mortos. Nós temos as nossas atividades da casa, diários, nossos estudos. Participem. A partir da próxima semana, nós já vamos estar com aberta a inscrição no e-mail para a próxima turma de formação dos médiuns. Terminou o pessoal hoje do magnetismo, e na próxima já vamos começar as inscrições para uma próxima turma, e agora de formação dos médiuns. Agradeço a participação do Gênesis, a participação de todos vocês. Vamos fazer uma prece de agradecimento. Aqueles que desejarem fechar os olhos, que assim o façam. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos, Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça para que tomemos novas e melhores decisões e que nos mantenhamos nas decisões novas tomadas. Que os nossos anjos nos envolvam em bênçãos, que possamos sair daqui desejosos de transformar a nós mesmos. Que Jesus seja nosso modelo e guia e que o Espiritismo ilumine o nosso caminhar. Em nome de Jesus, em nome dos bons Espíritos. As atividades deste grupo, em especial Allan Kardec, que coordena o estudo da quarta-feira, nós rogamos a Deus que perdoe as nossas faltas, que nos ampare e nos proteja. Livra-nos do mal, Pai, hoje e todo sempre, que assim seja. Muita paz a todos e até a próxima.